Olá, prezado aluno, seja bem-vindo então a mais uma palestra do nosso Congresso Interdisciplinar do Centro Universitário Ingá, a Uningá. Para aqueles que não conhecem ainda, sou o professor Paulo Franzão, sou coordenador de 3 cursos aqui da Uningá, dos cursos de Agrimensura, Gestão do Agronegócio e Gestão Ambiental. Antes de mais nada, quero já pedir para você que está nos acompanhando nessa palestra, que você curta, compartilha, não deixe de dar seu feedback a respeito dos temas, né, que nós estamos tratando dentro dessa semana do Congresso Interdisciplinar, que foi preparado com muito carinho, com muito zelo para vocês, tá certo? Toda a equipe se mobilizou aqui da Uningá e, claro, em busca de trazer palestrantes, né, que possam realmente compartilhar seus conhecimentos voltados para cada uma das áreas do conhecimento das disciplinas. E hoje, né, pensando nos alunos de gestão ambiental, trouxe uma palestra, né, bem muito bacana com o Gabriel Salles, que ele vai se apresentar já na sequência, com o tema de melhoramento genético e conservação. Então, como que essa área pode ser muito bem explorada dentro, né, da parte de sustentabilidade, como que isso tem sido trabalhado na atualidade. O Gabriel com certeza vai ter uma ótima contribuição para poder passar para a gente nessa palestra daí. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e desde já quero agradecer também, Gabriel, por ter topado participar conosco aí dessa conversa, desse bate-papo aí. Com certeza o pessoal vai gostar bastante do tema. A palavra fica contigo daí. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma grande oportunidade poder participar aqui com vocês e contribuir um pouquinho com o tema. Como você comentou, essa temática do melhoramento genético e a sustentabilidade e a conservação é um tema muito quente atualmente. Então, acredito que eu vou conseguir contribuir um pouquinho para essa discussão. Vou começar Show de já bola. a minha apresentação. Maravilha, fica tranquilo aí, pode compartilhar que a hora que aparecer na tela eu confirmo para você. Perfeito. E aparecer, me Show, tá, confirma e a gente já começa. tá aparecendo. Perfeito. Então, vamos começar. Pessoal, meu nome é Gabriel, eu vou me apresentar agora na sequência, mas essa apresentação, eu vou falar um pouco sobre o melhoramento genético e a conservação, e está sendo aqui parte do Congresso Interdisciplinar da Uningá, tá bom? Então, na minha apresentação eu vou dividir ela em algumas partes, eu vou falar um pouco sobre a introdução desses temas, alguns conceitos, que é uma questão bastante importante para colocar todo mundo na conversa, no mesmo ponto, para a gente partir todos juntos de um mesmo lugar. Então, eu vou passar também pela importância do melhoramento genético e da sustentabilidade, vou falar sobre os desafios e oportunidades também dentro do melhoramento genético, vou falar sobre um pouco de conservação, diversidade genética e sustentabilidade, toda a sua importância. Vou falar sobre os exemplos práticos que estão acontecendo hoje em dia nessa área e os encerramentos, tá? Então, me apresentando, meu nome é Gabriel Luiz, eu sou engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Maringá, também sou mestre em genética e melhoramento pela mesma universidade, e atualmente eu sou doutorando pelo programa de genética e melhoramento de plantas da Universidade de São Paulo, o campus Exalc USP. Bom, quando a gente começa a falar sobre melhoramento, a gente precisa entender quando que esse processo começou, né? E basicamente o ser humano ele faz melhoramento desde sempre, desde que a agricultura começou. São processos que acontecem ao mesmo tempo. Sempre existiu essa vontade ou essa ideia de passar para frente um material que produzia mais, uma espiga maior, um fruto maior. Então, junto com essa vontade, o ser humano já fazia melhoramento. Então, essa é uma definição um pouco mais antiga, pode ser, do processo. E como uma definição um pouco mais atualizada, o melhoramento genético ele é basicamente o ganho genético que a gente consegue com plantas e outros animais que vão beneficiar o ser humano. Nessa definição ainda mais atualizada, a gente coloca que é uma ciência que envolve arte, negócios e diversas outras áreas. É uma definição que acaba tendo algumas divergências ou talvez algumas pessoas não considerem como arte, enfim, mas essa ciência é
basicamente a união de genética com outras áreas. Então, isso é o melhoramento atual, tá certo? E como conservação, a gente tem que a conservação vai ser todo o conjunto de práticas que a gente vai destinar para a preservação e o manejo sustentável, um manejo consciente dos recursos naturais. Como nós sabemos, os recursos naturais, eles são finitos. Eles possuem um fim e, dessa forma, nós precisamos usá-los ou manuseá-los de forma sustentável, de manuseá-los de forma que ele consiga se regenerar e afim. Essa promoção do uso responsável desses recursos é de fundamental importância para sua manutenção. Junto nessa conservação, junto na utilização desses recursos naturais, entram os recursos genéticos. Também são recursos naturais. E o que seriam esses recursos genéticos? Que está muito ligado com o melhoramento. Seriam, então, qualquer material genético que tem potencial para o uso humano. Desde uma planta até um micro-organismo, um animal, tudo que tem potencial para o uso humano é caracterizado como recurso genético, ou seja, qualquer material genético que vá ser utilizado pelos humanos. E a importância dos recursos genéticos para o melhoramento está justamente na fonte de trabalho de um melhorista. Melhorista é o profissional que trabalha com o melhoramento genético de plantas, de animais. Aí o seu objeto de trabalho está justamente ligado com a variabilidade genética, esses recursos genéticos que estão presentes no ambiente, tá? Então, esses são conceitos muito importantes que a gente precisa entender para entrar na conversa que a gente vai começar agora. O manejo dos recursos genéticos, então, que eu comentei, ele é um processo fundamental para a conservação e para a existência do processo de melhoramento. Tudo que envolve a produção de alimentos ou a produção de qualquer item relacionado com animal, uma planta, ele está sujeito ao manejo dos recursos genéticos. Se nós precisamos resolver problemas pontuais de uma resistência ou uma adaptação ao novo ambiente, o manejo dos recursos está ligado a esse objetivo. Então, esse processo ele é fundamental para que novas cultivares ou novos materiais sejam produzidos ou sejam desenvolvidos. E onde a gente encontra esses recursos genéticos? Como que a gente consegue manejar de uma forma sustentável que permita a sua conservação? Esses recursos, eles estão muitas vezes localizados em locais que nós chamamos de centros de origem ou centros de conservação. Vavilov foi o primeiro, ou foi a pessoa que dividiu regiões em centros de origem. Então, centros de origem são regiões onde as espécies evoluíram, onde elas surgiram. Então, todas as suas características atuais, elas estão relacionadas com o seu processo de evolução. Dessa forma, nós conseguimos buscar novos recursos genéticos ou recursos genéticos diferentes em ambientes que essas plantas evoluíram. Uma outra forma de manejar esses recursos genéticos e conservar essa diversidade está também na forma de bancos de germoplasma. Esses bancos, eles são amostras que foram coletadas, muitas vezes em centros de origem. São amostras que vão representar toda a variabilidade genética existente naquela cultura em específico, por exemplo. A criação de reservas também está muito ligada ou interligada com esse processo do manejo dos recursos. Então, todas essas medidas que eu comentei, elas estão relacionadas com o processo dos recursos genéticos, do manejo dos recursos genéticos.
Falando um pouco melhor, então, sobre germoplasma, o que seriam esses bancos de germoplasma, eles são coleções que vão estar armazenadas em diferentes locais. E esse armazenamento, ele está ligado exclusivamente com o tipo de planta ou tipo de material que você pretende guardar. Algumas plantas são guardadas em formas de sementes, outras não podem ser guardadas como sementes, elas precisam ser guardadas como uma cultura de tecidos, por exemplo. Outras precisam ser mantidas em vasos, outras não aceitam esse tipo de armazenamento. Precisam ser guardadas ou mantidas no campo. Ah, então, essas diferentes formas de manutenção está totalmente ligada com o tipo da planta ou com a planta em si. E esses bancos, eles visam, então, preservar essa diversidade genética como essa amostra que eu comentei anteriormente. E a possibilidade de acessar ou trocar essas amostras da diversidade, elas permitem uma combinação muito interessante em programas de melhoramento. Como eu comentei, essa variabilidade é o que permite o melhorista trabalhar e desenvolver novas cultivares. Então, diferentes bancos podem trocar materiais. Isso é uma questão muito interessante e que também colabora para a conservação, porque guarda toda a variabilidade genética ou uma amostra de toda a variabilidade genética existente em uma população de plantas. Na imagem, aqui nós temos um banco bastante famoso que fica numa região muito fria e que é chamado do Banco do Fim, e ele já ajudou a recuperar uma área que perdeu toda a sua população, hum, mas uma amostra tinha sido salva nesse banco. Então, essa é a importância dos bancos de germoplasma. Guardar essa amostra, Isso isso, Isso é muito interessante, Gabriel, como você está mostrando aí. Já ouvi falar muito desse bunker aí, e assim, isso, existe um investimento pesado em cima, né, de pessoas que, para manter essa infraestrutura, para ter sim, toda uma logística, um armazenamento de plantas de diferentes espécies do mundo todo, do porque mundo todo. imagina, né? Eu acho que o ser humano, ao longo dos anos, vem estudando muito acerca das calamidades, catástrofes, né, que já Isso, aconteceram, e tentando antecipar uma possível situação como essa futuramente, tem a possibilidade então de ter acesso, né, a diversas culturas ou plantas de, enfim, de diferentes espécies para ser novamente replantado ou reutilizado, né, isso, nessa e dar início de novo a um novo ciclo, né? E também, além do fato de você ter comentado um ponto muito importante, que, né, indo já para a parte da agricultura, do agronegócio, essa adaptação de uma espécie em um determinado local, clima, que antigamente era impensável. Aí hoje, com o melhoramento genético, já é possível, é uma realidade conseguir explorar determinada cultura para poder, né, fazer daí toda uma parte de cultivo, plantio e exploração dessa cultura em um determinado local que antes não era inviável. Então, olha a importância que tem essa parte da genética aliada com a conservação, né? E visto com os exemplos que a gente tem, né, ao longo de todos esses anos, assim, eu achei muito interessante. Eu já vi exemplos desse banco de germoplasma mesmo. isso. Não, é exatamente isso. E a localização desse banco, ela é estratégica. Os estudos que foram feitos para escolher esse lugar, eles incluem vários aspectos. Uma é a sua sobrevivência, ou esse lugar não vai ser afetado caso aconteça alguma calamidade muito extrema. E outra também é a questão do próprio gelo, o gelo permanente que é o permafrost desse lugar, faz com que seja mais barato algumas questões de manutenção desse bunker e também exista essa conservação em caso de uma calamidade. Então, essa é a ideia também da localização desse banco de germoplasma, né? O banco do fim. Então, é Bacana. exatamente isso. São muitas questões que são
pertinentes e que são interessantes só falando sobre banco de germoplasma e conservação e como isso colabora para o desenvolvimento de novas cultivares e cultivares para ambientes que não existiam antes ou para a introdução de materiais em regiões que não eram cultivadas antes. Então, Legal. só nesse aspecto a gente consegue conversar muita coisa. E por que que a gente faz isso? Por que que a gente guarda material, que a gente faz melhoramento? É basicamente que a gente tem uma grande demanda por alimento. E nós ainda temos algumas barreiras que nós sabemos que nós precisamos passar por elas. Então, uma das preocupações que o melhoramento ele tenta resolver é a produtividade ou a quantidade de material que é produzido. E essa grande demanda por alimentos faz com que o melhoramento genético ele seja muito importante, ou ele seja uma das ferramentas para a solução desse problema. A FAO, em 2023, estimou que cerca de 2,33 bilhões de pessoas tiveram dificuldades para acessar comida de forma regular. Isso faz com que o melhoramento tenha uma importância muito significativa nesse aumento de produção, tá? Também mostra alguns dados referentes ao próprio Brasil, colocando então sobre essa mesma variável, sobre a dificuldade de acessar comida de forma regular. Então, tem um gráfico que mostra que desde os anos de 14, 16 até 21, 23, a porcentagem de pessoas que tiveram dificuldades, então, de acessar comida regularmente. Então, a gente consegue destacar como atualmente uma das três maiores objetivos ou principais objetivos do, do melhoramento genético. E como a gente faz para aumentar, então, essa produtividade? O melhoramento ele tem algumas estratégias de aumento. Aqui na imagem eu consigo destacar uma que é muito famosa e está sempre sendo lembrada em livros, em referências, que está ligada justamente com a utilização de materiais melhores. Antes a gente não sabia como produzir mais com milho. A gente utilizava o que a gente chama de populações de polinização livre, ou polinização aberta. E a gente possuía uma produtividade baixa, baixa. E os estudos em genética, basicamente, eles mostraram que existiam interações ou ações gênicas que contribuíam para o aumento dessa produção. E quando nós começamos a utilizar os híbridos, sejam eles duplos, triplos ou os híbridos simples, a produção ou a produtividade ela aumentou muito. Então, uma simples, não tão simples, ou uma estratégia de utilização de um material melhor, ou um material apenas geneticamente diferente do que era utilizado anteriormente, explorando só as características de resposta da própria planta ao tipo de cruzamento que ela está sendo submetida, foi responsável por aumentar muito a produtividade de milho. Então, essa é uma das estratégias. Outras estratégias estão ligadas justamente com a elaboração de resistências, sejam elas a doenças, a insetos, o que for, a materiais adaptados e estáveis. A adaptabilidade ela está ligada com materiais serem melhores em regiões atípicas ou regiões distintas. O material é muito bom em uma região do Brasil que outra é pior, mas quando eles são comparados em outro ambiente, essa, essa posição de melhor e pior ela pode se inverter. Então isso está relacionado com a adaptabilidade desse material. E a estabilidade ela está relacionada com a capacidade desse material ser bom em diversos ambientes. Ele é mediano em todos ou ele é muito bom em todos. Então, essa é a questão da adaptabilidade e estabilidade que nós podemos estudar hoje em dia, e acreditem, tem muitos estudos referentes a esse tema, junto com o posicionamento de cultivares
que permite a escolha dos melhores materiais para cada região ou para cada ambiente. E a outra questão que contribui para o aumento também dessa produtividade é justamente a eficiência no uso dos nutrientes. E o que é isso? É plantas com um arranque melhor, plantas que apresentam um sistema radicular robusto, um sistema radicular maior, que permite uma maior exploração do solo e busca por nutrientes, uma planta que apresenta uma eficiência fotossintética maior, também vai contribuir para o aumento da produtividade. Então, a produtividade, ela é uma característica que ela é formada por diversas outras características. Então, ela é bastante difícil de ser melhorada. Os ganhos de seleção de produtividade, eles são bastante pequenos, os incrementos são pequenos, mas eles acontecem, e eles acontecem de diferentes formas, né? Então, mas dentro do melhoramento, ou dentro do manejo mais propriamente dito, a gente consegue aumentar a produtividade de outras formas. O aumento da área cultivada também é uma forma de aumentar a produtividade ou a produção em si. O monocultivo também, ele também é uma forma de aumentar. Ele deixa o manejo mais barato, ele deixa o manejo mais prático. O aumento da área cultivada também. Mas qual é o problema dessas duas estratégias? Elas não são sustentáveis. O aumento da área cultivada implica em muitas questões. O monocultivo também. O monocultivo ele é frágil. Ah, se a área que apresenta só uma cultura, ela é afetada por uma doença ou uma praga que acaba agredindo muito essa cultura, a área pode ser perdida. Então, existe um impacto muito grande em áreas de monocultivo. Essas estratégias não são sustentáveis. Por isso que nós precisamos pensar em outras formas de aumentar a produtividade. E o que seriam, então, essas medidas sustentáveis ligadas ao melhoramento genético e ligada à produção em si? Nós temos que a eficiência do uso dos recursos genéticos que eu venho falando, ela é muito importante para garantir uma medida sustentável para a produção de alimentos, por exemplo. Junto também com a redução desses impactos ambientais. O melhoramento genético contribui para essa utilização de uma forma mais consciente e sustentável dos recursos e uma produção também mais amigável ou que tem menos impactos ao ambiente. Essas seriam medidas que contribuem para um processo sustentável. E atualmente as empresas elas estão muito interessadas nesse processo. Empresas de melhoramento, empresas de outros ramos, elas estão muito interessadas nesse tipo de impacto ou nesse tipo de uso consciente dos recursos. Então, dando alguns exemplos de como nós conseguimos utilizar essas estratégias sustentáveis para aumentar a produtividade ou melhorar o acesso à alimentação, que é uma das preocupações, nós temos então a eficiência alimentar e a nutrição. O desenvolvimento de cultivares ou variedades que são mais nutritivas, que apresentam um incremento em vitamina ou outras substâncias, contribui para essa melhoria na alimentação ou essa prática mais sustentável. Também relacionado com a outra forma é justamente a adaptação às mudanças climáticas, que também estão relacionadas com essa ideia mais sustentável ou essa ideia de que a produção ela precisa estar preocupada com o uso consciente dos recursos, tá? Então, nesse cenário a gente consegue ver a importância do melhoramento genético dentro da produção, da conservação e também da sustentabilidade. Como nós conseguimos, como nós observamos atualmente esse desafio de lidar com o ambiente de uma forma sustentável, uma forma mais amigável?
É muito sabido que o Brasil ele tem uma grande biodiversidade. Isso é uma fala bastante famosa. A gente tem muita diversidade ou biodiversidade dentro do país. E a manipulação dessa genética e dessa diversidade, ela é muito rigorosa. A gente tem uma das leis mais rigorosas, ou mais completas aos olhares do pessoal de outros países sobre essa temática. Então, cada processo que envolve a exploração da genética no Brasil e também da biodiversidade, ele é bastante rigoroso, ele é bastante observado pelas agências reguladoras, justamente por toda essa importância e todo esse impacto que esse tipo de material genético, ele possui dentro de uma ideia, ou dentro do melhoramento, ou dentro da produção. Uma outra questão que é muito colocada também como um desafio é esse impacto nas culturas que são geneticamente modificadas, os OGMs, e o impacto desses materiais no meio ambiente. Essas estratégias de melhoramento também contribuem para o processo do aumento de produtividade de materiais existentes, materiais adaptados, enfim. E a ideia de como liberar esses materiais no ambiente, o impacto que eles vêm causando, também entra nessas leis, nessas regras bastante rigorosas que nós temos. Então, é um desafio, é uma questão que vem sendo discutida, que está muito ligada com essa oportunidade que é existente no melhoramento genético. Os programas de melhoramento atuais estão dentro dessa conversa, estão dentro dessa discussão para a utilização de organismos geneticamente modificados. E uma outra forma que vale discussão, que é muito colocada, é justamente essa responsabilidade com as práticas agrícolas. Atualmente, essas práticas elas são muito discutidas. Existem práticas que precisam ser seguidas para que exista o uso consciente dos recursos. Solo é um recurso finito. Solo é um recurso natural que demora muito tempo para ser produzido. Então, é preciso zelar ou cuidar desse recurso para que a produção consiga ser uh, existir, que ela consiga existir em outros tempos, em outros períodos, futuramente. Então, junto com os recursos genéticos, os outros recursos também são muito importantes e também precisam ser conservados. Essa é a ideia da sustentabilidade em si. E quais seriam, então, oportunidades de utilização das novas tecnologias dentro dessa área? Como como está sendo a adoção dessas tecnologias atualmente? Uma das principais é a edição genética, que acaba sendo a parte que escapa bastante para o grande público também, fora das discussões mais internas. Ela é uma opção que está sendo muito utilizada atualmente. Difícil, sim, mas é uma estratégia e vem e está em discussão a sua utilização, a sua regulamentação e afins. Uma outra área também que está muito em alta e sendo muito discutido é o uso de Big Data e inteligência artificial também. É um tema bastante quente nas discussões atuais dentro do melhoramento genético, dentro da área da conservação, que é o uso de bancos de dados gigantes, diversas variáveis para predição, para estudos dos mais diversos tipos. Então, o melhoramento genético, ele está muito inserido nessas duas temáticas que eu acabei de apresentar. São estratégias que visam aumentar os ganhos ou contribuir para aquele aumento de produtividade que a gente conversou anteriormente. E uma outra, que é uma novidade que também está ganhando muito destaque, e esses três pontos, eles estão sendo muito discutidos, que é o uso, que é a integração de microbiomas no melhoramento genético. Nesse ponto, a gente não está olhando para
planta somente. Nós estamos olhando para todos os micro-organismos que estão vivendo nas raízes das plantas. Todo esse microbioma existente em uma planta e a sua raiz, todas as interações que esses micro-organismos e a planta eles fazem, toda essa interação está sendo estudada. Micro-organismos que contribuem para a produção, para o aumento da produtividade de uma planta, que conseguem produzir um ambiente mais propício para essa produção, que ajudam na solubilização de nutrientes, enfim. Essa temática é um novo mundo, é um mundo à parte, é um mundo, literalmente um mundo novo que existe dentro do melhoramento genético e está sendo muito discutido. Recentemente nós tivemos um evento aqui na universidade que nós organizamos e nós falamos sobre 2 pontos desses 3: o uso de Big Data, inteligência artificial e também a interação dos microbiomas no melhoramento genético. Então, são temas muito quentes, são temas que estão muito em alta, estão sendo discutidos e estão sendo aplicados no melhoramento genético atual, tá? Então, quais são os impactos que a gente espera com o uso dessas novas ferramentas, com a utilização, a exploração desses recursos ou desses novos mundos? O principal deles que eu enxergo é realmente a segurança alimentar global. A ideia de produção sustentável que consiga alimentar o mundo todo ou boa parte do mundo. Permitir com que aqueles valores de pessoas que não conseguiram acessar comida regularmente diminua. Então, esse é o impacto que se espera com a aplicação e com novas tecnologias dentro do melhoramento genético e da conservação dos recursos. O outro ponto é justamente a resiliência agrícola e a adaptação climática. Nós sabemos, as mudanças climáticas, elas existem. E existe um desafio muito grande para a produção ou para o desenvolvimento de novas cultivares que são adaptadas a essas mudanças. Materiais que são resistentes à seca, materiais que são resistentes tolerantes a áreas com estresse salino. Então, são questões muito importantes que passam pelo melhoramento genético. O melhoramento genético ele demora alguns anos para lançar uma nova cultivar ou um novo material. Dessa forma, é preciso que os profissionais eles estejam à frente do seu tempo. Eles precisam prever ou planejar o desenvolvimento de cultivares de materiais que vão ser necessários daqui 5, 6, 7, 10 anos. Então, já existem estudos que contribuem para a adaptação dos materiais atuais para outras condições. E outra ideia de como essas estratégias podem contribuir para a produção e para essa segurança alimentar, então, é a diversificação das culturas. Culturas vão perder espaço, outras vão se tornar muito importantes. E sempre preservando a biodiversidade e também os recursos genéticos de cada espécie. Porque neles, onde nós conseguimos encontrar a chave, ou genes-chave, ou características muito importantes que vão contribuir para a adaptação a essas novas condições. Tá certo? E como a gente consegue destacar de importância dessa conservação desses recursos em todo esse contexto que a gente está falando? É justamente a base do melhoramento. Eu destaquei isso anteriormente, mas é que isso precisa ser repetido. O melhoramento genético, ele existe baseado na diversidade genética. A diversidade genética dentro de uma população, ela vai ser explorada de forma que a gente consiga obter ganhos. Mas é muito difícil, você não pode explorar toda a variabilidade de uma vez só. Você não pode diminuir a variabilidade ou selecionar os melhores materiais de uma vez só. É preciso que essa variabilidade, esse recurso genético, ele seja preservado. E por isso
um programa de melhoramento ele é muitas vezes muito complexo, ou ele precisa de detalhes importantes da ajuda de outras ciências, como a estatística e a matemática, por exemplo, para contribuir na tomada de decisão. Decisões ganham em um lado e causam perdas em outro. A seleção muito rigorosa em um momento diminui a variabilidade nos ciclos seguintes. Então, é muito mais difícil fazer seleção. Então, o uso consciente desses recursos genéticos que estão dentro de um programa, que estão dentro dos estudos do desenvolvimento de novas cultivares, de novos materiais, é muito importante. E, aliado a isso, a conservação ela é colocada. E o que seria essa conservação in situ e ex situ? Isso está muito ligado com os bancos de germoplasma. Então, conservação in situ é aquele material que é conservado no seu local de origem. Então, no local onde ele é natural. Então, esses locais precisam ser conservados. Existem culturas que o seu centro de origem já foram apagados, ou não é mais possível encontrar as variedades crioulas ou variedades selvagens em áreas onde elas eram normais antigamente. Então, a fonte de novas variações ou novos genes, de uma nova variabilidade genética, ela acabou. Ela precisa ser encontrada ou obtida de diferentes formas. E a conservação desses materiais ex situ, no caso, pode ser colocado também como banco de germoplasma, que ele acaba mantendo essa conservação, uh, essa diversidade genética, esses recursos genéticos em outras questões, em outros locais que não o seu local de origem. Então, assim nós conseguimos colocar a importância, então, da conservação desses recursos genéticos, seja em um ambiente natural, seja num outro ambiente que está sendo composto por uma amostra dessa variabilidade geral ou total de uma população, tá certo? E como nós conseguimos colocar essa conservação em um contexto de mudança climática, como nós já viemos colocando nessa conversa de hoje? Então, a possibilidade de conservar genes que vão contribuir para a conservação dessas espécies em um contexto de mudanças extremas é muito importante. Então, a possibilidade de adaptação a ambientes de seca já estar presente em uma planta selvagem e você introduzir essa característica numa cultivar elite é muito fundamental para a adaptação dessas novas cultivares a esses ambientes. Então, a conservação desses materiais, desses recursos genéticos em ambientes naturais ou no seu próprio banco de germoplasma é fundamental para essa possibilidade de resolução desse problema pontual. Então, o problema pontual é a adaptação às condições extremas. Mas essa característica ela já existe em algum acesso do banco de germoplasma. Ótimo, esse material ele vai ser melhorado ou vai ser introduzido em um contexto melhorado para que esse problema seja resolvido. E justamente a redução da vulnerabilidade de culturas comerciais. Culturas comerciais, elas são bastante frágeis em alguns sentidos e são bastante dependentes do sistema produtivo que a gente tem atualmente. Então, como eu comentei anteriormente, monoculturas são frágeis. Cultivos eles podem ser frágeis dependendo do tipo de manejo que se é realizado. Então, as cultivares que são comerciais vão passar por melhoramento ou outros processos para que essa vulnerabilidade seja reduzida, novas características sejam implementadas, adicionadas. Então, esse é o contexto da conservação em um ambiente ou em uma situação de mudança climática. Então, essas são os porquês de realizar essa conservação e como essa conservação pode ser utilizada para esse cenário. E eu vou destacar aqui alguns projetos de conservação que estão integrados com esse
problema com essa questão das mudanças climáticas. Então, são 3 centros de pesquisa. O primeiro deles, que é o GCCRC, que é o Genomics for Climate Change Research Center, que fica em Campinas, dentro da Unicamp. É um centro ligado à Embrapa, e ele faz pesquisas com milho para as mudanças climáticas. Então, são pesquisas que tentam contribuir para o desenvolvimento de variedades resistentes à seca, a altas temperaturas. Então, tamanha é a importância do desenvolvimento ou adaptação das cultivares ou de materiais, culturas comerciais a esse cenário de mudanças extremas. O outro é o CIMMYT, que é o Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo. E como ele vem trabalhando? Justamente com essas variedades que são adaptadas a outras regiões. E isso, eu trouxe aqui algumas reportagens que estavam disponíveis nos sites dessas instituições, que fala que o trigo selvagem ele é a chave para a segurança alimentar em um contexto de aquecimento global, tá? Então, justamente aliando a conservação de materiais selvagens, junto num contexto de mudanças climáticas, num contexto de adaptação de culturas comerciais a essa nova realidade. E o outro que eu trago também, que possui uma importância fundamental para esse cenário, é o CIP, que é o Centro Internacional de La Papa, que trabalha muito com batata doce, e com a conservação e o melhoramento com o impacto global. No caso, esse centro ele vem trazendo materiais de batata doce que trazem uma segurança alimentar para algumas regiões, no caso dessa reportagem aqui, tá? Então, são exemplos de instituições que trabalham com a conservação, com o melhoramento, e nem nesse contexto de mudança climática, de segurança alimentar, tá certo? Então, e eu comentei anteriormente sobre empresas que elas vêm trabalhando com isso, se preocupando com esse cenário, e como chama isso dentro de uma empresa. Nós chamamos geralmente de ESG, que é o Environment, o Social e o Governance. São 3 pilares que compõem o ESG. São, então, estratégias que as empresas utilizam para contribuir com esses pilares dentro da sociedade. Então, aqui a gente consegue destacar um programa bastante famoso da Bayer, que é o Procarbono, que existe todo um incentivo dentro da empresa para com os produtores que adotam esse programa, que contribui também com os pilares do ISG. E a outra empresa que a gente pode destacar, que apresenta um trabalho bastante interessante, é a Suzano. É uma empresa de papel e celulose que também faz melhoramento, e ela tem uma abordagem muito interessante para esse contexto de sustentabilidade. Tá? Vale a pena dar uma olhada nos programas que a Suzano faz. Ela apresenta unidades ou sites que são totalmente sustentáveis. Todo o papel ou muita boa parte do seu papel, da sua matéria-prima para a fabricação de papel que é utilizado pela Suzano, é de produção própria, dos seus programas de melhoramento. Então, são estratégias que reforçam o ISG, e que têm essas iniciativas, são iniciativas sustentáveis para esse contexto, tá? E já levando para o fim dessa conversa, eu consigo colocar esses 4 pontos como a mensagem fundamental para essa conversa. Eu acho que se a gente pudesse resumir essa conversa nesses 4 pontos, que seria a mensagem que você pode levar para casa, que é justamente o nome desse slide, seria que o melhoramento genético ele vai ser essencial para sustentabilidade. Essencial. Então,
devido a tudo isso que a gente conversou, e que essas estratégias que vão garantir essa segurança alimentar, ela está intimamente ligada com a conservação dos recursos, conservação do ambiente e para que vai contribuir para que as gerações futuras elas tenham os mesmos recursos que nós temos hoje, tá? E um ponto que a gente não pode deixar de lado que é a inovação. A gente precisa da inovação no melhoramento genético, nas outras ciências, para que esse processo ele seja mais que ele apresente maiores ganhos e seja duradouro. E isso entra também que, como sempre, a colaboração interdisciplinar. Então, profissionais de diferentes áreas, com diferentes formações, são essenciais para inovação e para construção do melhoramento genético, de novas ideias, da inovação dentro dessa área, tá certo? Então, queria agradecer novamente a oportunidade, o convite. Muito obrigado, Paulo. Então, esses são os meus contatos e muito obrigado, pessoal, pela atenção. Poxa, Gabriel, que bacana. A gente que agradece, né, por você ter compartilhado tanto conhecimento, experiência, né, a respeito de um assunto tão interessante como esse, né, sobre o melhoramento genético, a conservação e como que isso está interligado com a prática de sustentabilidade, conservação, meio ambiente. Tema esse, né, da inovação também, Isso. que está totalmente voltado, né, alinhado com o tema da nossa palestra. E eu tenho certeza que você, prezado aluno que nos acompanhou até aqui, você com certeza adquiriu bastante conhecimento, né, conseguiu ampliar, né, a sua visão sobre possíveis áreas de atuação. Olha só, né, aqui a gente buscou montar essa palestra com esse tema, pensando mais nos alunos de gestão ambiental, tem um pessoal também da biologia aí, né, que está em parceria conosco para assistir essa live. E com certeza, gente, vocês, né, não só concluir na graduação, mas posteriormente fazendo uma pós, até quem sabe indo para a parte também de mestrado, doutorado, olha que área interessantíssima a ser seguida, né? Visto o exemplo esse que é do próprio Gabriel, né, que está aqui conosco, trabalhando, fazendo doutorado nessa área e trouxe esse conhecimento para a gente. E mais uma vez, só tenho a agradecer, Gabriel. Aí a gente teve a oportunidade de ser colegas de trabalho, quem sabe Isso. futuramente a gente não volte a trabalhar junto aí. Quando você aceitou o convite, eu fiquei bem animado e entusiasmado, sabendo que, né, tanto a palestra como nossos alunos estariam em boas mãos. Eu que agradeço em nome dos alunos aqui por ter topado participar com a gente aí. Obrigado, Paulo. Obrigado demais pelo convite. Foi ótimo, foi ótimo. A conversa e um tema bastante interessante. A gente está bem inserido nesse contexto. Tá certo? Obrigado. Que maravilha. Então é isso aí, gente. Fechando mais então uma palestra, né, do nosso congresso interdisciplinar. Fique ligado na programação, não deixe de curtir, compartilhar, dê o seu feedback sobre o que você está achando, se o tema é interessante. E também, né, pensando futuramente para as próximas edições, outras palestras, a gente sempre busca trazer o melhor conteúdo possível para vocês, tá certo? Então, mais uma vez, me despeço aqui de vocês. Obrigado pela presença de todos. E quero agradecer, então, ao Gabriel e desejar um grande abraço a todos vocês. Até mais, pessoal. Oi?